Começou. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos em mais uma entrevista, né, do meu projeto Política e Cidadania. Hoje, né, estou entrevistando o pré-candidato a vereador, né, da cidade de São Roque. O nome dele é Gil Freitas e ele vai estar fazendo uma apresentação, né, sobre ele. Boa noite, Janaína. Eu agradeço a oportunidade, o convite para participar do seu projeto e quero aproveitar para parabenizar também pela sua iniciativa, pelo projeto de política e cidadania que você elaborou e tem executado, né? Meu nome é Gil Freitas, né? E eu sou morador de São Roque há 10 anos, né? Sou natural de Goiânia, minha família é do interior de Goiás, de Cachoeira Alta e de Rio Verde, Goiás. Mas eu fui criado em Goiânia também. E, e sou jornalista por profissão. Eu trabalhei em grandes veículos em Goiânia, com circulação em Brasília, em Goiânia, né, na região do Planalto Central. Né? E há 10 anos vim para São Roque, onde me bacharelei em Direito, né? Fui aprovado pela Ordem dos Advogados também, e sou servidor público municipal da cidade de Jandira, na Grande São Paulo, desde 2013. Sou agente fiscal municipal. Né? E, e é isso. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos vocês que estão nos assistindo. Né? Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, pelo prestígio. Eu que agradeço, né, a participação, né, o comprometimento, né, de estar realmente interessado, né, com relação a essas questões políticas, né, principalmente do município de São Roque. Eu gostaria de iniciar, né, essa entrevista perguntando o que motivou, né, a sua pré-candidatura a vereador. Janaína, eu sou um ativista político desde adolescente, muito novo. Sou filho de um, de um, de um grande benfeitor do município de Cachoeira Alta, Goiás. Meu pai foi prefeito por 2 mandatos e ele deixou, deixou um legado muito grande, né, na administração pública. E isso me influenciou bastante. Né? Eu em 88, estive em Brasília, né, na militância pela aprovação da Constituição, da Carta Cidadã de 88. Né. Também participei de manifestações em prol da democracia por diversos momentos. Né. Fui presidente da Juventude Socialista, do PDT, em Goiânia, no início dos anos 90. Né. Mas nunca me candidatei. Nunca, a vontade sempre existiu, porque vale discorrer sobre que é necessário a consciência de que para mudar as coisas, para mudar a forma da administração pública, é necessário não só apenas criticar, mas propor mudanças e ter a coragem de, de, de se colocar à disposição para auxiliar nessas mudanças. Eu fui convidado a participar do grupo de apoio à pré-candidatura do vereador Guto Issa para prefeito do município de São Roque. Né? A minha apresentação ocorreu numa reunião, né? E esse grupo mostrou um projeto convincente de mudanças na administração pública, né, para mudar a história da administração municipal do município. Né. Eu aceitei o convite e perguntei
se eu poderia apoiar, sendo pré-candidato a vereador. E, e fui. A minha ideia foi bem recebida. Recebi o apoio desse grupo, né? E esse foi né, o motivo que eu saí, né, que eu me coloquei à disposição do partido como pré-candidato a vereador. Sim, muito interessante, né? Conhecer um pouco das motivações, né? Principalmente de um pré-candidato, né, a vereador. E eu gostaria de estar perguntando agora sobre a função, né, do cargo de vereador. É uma pergunta que eu sempre gosto de estar realizando, porque ela é bastante interessante e cada um explica isso de uma forma, então. Sim, o vereador, ele, ele é o agente público é, que representa os interesses da população diante do poder público, né? Ele é o agente público mais próximo da população, né? O vereador ele elabora leis, projetos de leis que são apresentados para a votação, né? E também fiscaliza a ação do poder executivo. A competência do vereador, ela é residual, como diz a Constituição, né? O vereador não pode legislar sobre o que a União legisla e sobre o que o Estado legisla, né? É chamada de competência residual. Mas ele pode acompanhar todo e deve, né, acompanhar todo o interesse da população, dos moradores de um município, as dificuldades, né? É um trabalho muito, muito importante, né? Muito necessário, né? E juntamente com a fiscalização. Resumidamente é isso, Janaína. Fiscalizar principalmente os gastos do Poder Executivo, né? A administração municipal. Resumidamente, é a função de um vereador. Sim, é importante, né, ressaltar essa questão da elaboração, né, de leis, projetos, né, tudo para o município, né, e a questão da fiscalização, né, do poder executivo é uma função que é bastante importante e que geralmente é bastante É, lembrada, né? hoje, hoje a gente tem escutado e tem muito material, muito conteúdo, muitos artigos escritos em relação a vereadores que prometem, candidatos, né, à Câmara Municipal, que prometem obras, que prometem feitos que não são da competência do vereador. Realmente não é da competência do vereador asfaltar uma rua, construir uma escola, construir uma creche, não é. Mas vale ressaltar que ele pode mobilizar e deve mobilizar a população, um local, uma localidade, em relação a algo que tem como competência o Poder Executivo Municipal, estadual e até a União, né? Ele tem uma representatividade forte, né? Suficiente para buscar apoio, né? Na Assembleia Legislativa, no Poder Executivo Municipal, e até perante de deputados federais, na Câmara Federal. Ele tem sim essa representatividade, né? Sim. É, comentando um pouco também sobre a questão do coronavírus, né? Em relação ao município de São Roque, quais as medidas, né, de prevenção, né, e combate ao coronavírus têm sido realizadas, né, no município de São Roque e como o senhor vê, né, a eficiência, né, dessas medidas, né? O município de São Roque, ele começou seguindo as orientações do governo do estado de São Paulo.
as orientações e as medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo não foram perfeitas, mas também foram bem melhores que as orientações e as medidas tomadas pelo governo federal. Dessa forma, o município né, colocou o uso obrigatório da máscara, suspendeu as aulas, né, e seguiu todo o programa de orientações do governo estadual. Né. Até um certo momento, posso dizer que estava seguindo essa orientação. De um certo momento, quando o programa São Paulo, do governo do estado de Goiás, colocou o município de São Roque chamado no nível vermelho, desculpa, eu esqueci o termo, no nível vermelho, né, proibindo a abertura do comércio, né, quando chegou a ferir os interesses políticos e econômicos do grupo que administra o município, né, ela deixou de seguir as orientações do governo do estado de São Paulo, e isso foi ruim. A justiça mandou fechar o comércio e a administração municipal não acatou a decisão judicial. E por 10 dias, aproximadamente, por cerca de 10 dias, o comércio ficou aberto aqui em São Roque, atraindo moradores das cidades adjacentes, né? E isso foi ruim. Isso foi ruim. Teve também a questão dos aparelhos, né, do hospital, dos respiradores do Hospital São Francisco, né? Foi uma questão meio polêmica, né? Não pela forma que a administração municipal retirou os aparelhos, não por retirar os aparelhos, mas pela forma como foi retirado os aparelhos, né? Já estava sendo negociada a retirada dos aparelhos, né? Eu vejo assim, Janaína, né? Não foi tão bem, né? A compra de aparelhos, equipamentos por parte da administração municipal também foi tardia, o que fez onerar, ficar mais caro esses equipamentos, esses aparelhos, né? Municípios vizinhos aí compraram antes os aparelhos e conseguiram comprar os equipamentos e aparelhos em preço de mercado. E o município de São Roque não, ele teve que comprar com preço acima, bem acima do mercado. Isso também foi uma coisa ruim, foi algo ruim para o município de São Roque. É assim que eu faço a leitura do que tem acontecido, do que aconteceu, do que tem acontecido aqui em São Roque. Vale ainda ressaltar que a população, que o são roquense, é muito consciente, está bem consciente, diante de outras localidades do Brasil, é bem consciente. Sim. Hoje, né, em dia, principalmente com relação a essa questão, né, da pandemia, realmente a saúde, né, realmente essa questão tem ficado realmente em foco, né, essa questão da prevenção, né, do coronavírus, e é algo que realmente a população ela vai ter que, né, ter uma conscientização, né, da prevenção, né, desses problemas que têm ocorrido. E agora eu gostaria de estar comentando um pouco sobre a questão partidária, né, mesmo mais diretamente, sobre o fato, né, do Brasil, ele tem 33 partidos, né, políticos hoje, e por que, né, uma candidatura pelo PDT? Qual é o diferencial, Janaína, né, do PDT? Janaína, porque não há questão de escolher. Eu nunca tive outro partido. Eu sou filiado ao PDT desde 1990. É a primeira vez que eu sou um pré-candidato, né? Que eu vou atrás de uma candidatura. É a primeira vez. Mas PDT, quem me filiou, quem me deu a ficha de filiação foi meu pai, quando era vivo ainda, né? Uhum. Meu pai é um social-democrata, né? Simpatizante de Leonel Brizola, né? Getúlio Vargas, e ele foi o primeiro a me falar sobre
o projeto, a ideologia política do Partido Democrático Trabalhista, né? Eu não vou discorrer sobre a história do PDT agora, mas foi apresentado ao PDT pelo meu pai e primeiramente, né, conhecia a história de Leonel Brizola. Mas depois teve também o Darcy Ribeiro, o antropólogo Darcy Ribeiro, o senador Darcy Ribeiro. E eu conheci a obra dele. E, ideologicamente, posso dizer que eu sou um discípulo de Darcy Ribeiro, né? Me encantei com o legado que ele deixou no país, juntamente com Leonel Brizola e outros trabalhistas também, né? Vale dizer que, né, que é uma interferência, né, é uma interferência no modo de ver a sociedade, no modo de ver a organização social, o respeito ao ser humano, a dignidade da pessoa humana, né, em todos os aspectos, né, a cidadania, justiça social, né. A escolha do PDT foi ideológica. Posso dizer que foi ideológica. Eu estou sendo bem sucinto nas minhas palavras, devido ao tempo, né? Bem sucinto. Eu, eu participei de atividades políticas em Brasília, quando adolescente ainda. Eu votei pela primeira vez em 1989 para o Leonel Brizola. Eu lembro que eu consegui votar com 16 anos, né? O voto era a partir dos 18 anos, mas mudou a lei e com 16 anos eu poderia votar. E com 16 anos eu votei a primeira vez no Leonel Brizola. E eu ia a Brasília, na UNB, o Darcy Ribeiro, fundador da UNB, e eu ouvia palestras dele, li os livros dele e fiquei encantado com essa ideologia, né, de dignidade da pessoa humana, das culturas que existem no Brasil, né? Dali de Brasília, eu conheci aldeias indígenas, conheci comunidades quilombolas, estive na região do Rio Araguaia e conheci os Chavantes, né? E principalmente me ensinou a ver a minha origem cultural caipira, né? Do interior de Goiás, né? Vim de uma família de produtora rural que tirou o sustento do campo, né? E isso me ajudou muito a enxergar um Brasil plural, diverso, né? E a escolha do PDT é uma identidade ideológica, uma identidade ideológica. Acima de tudo, que é importante dizer isso, a questão da educação, a questão da educação. É um partido, é uma sigla que prioriza a educação, que a descolonização da mente do latino-americano, a descolonização da mente do brasileiro, né? O nacionalismo brasileiro, que é diferente do termo patriotismo, é bem diferente, né? Mas a etnografia de um povo, o respeito à identidade de um povo, né? A questão da escolha do PDT é ideológica. Sim. Falando, né, continuando, né, falando sobre essa questão da candidatura mais diretamente, né, agora, como pré-candidato, né, a vereador, qual vai ser os focos, né, no caso da pré-candidatura e as pautas, né, o que será abordado, né, o que está sendo, né, abordado em referente à pré-candidatura? Janaína, eu ando escrevendo tanto, tentando montar um projeto de legislatura e estou escutando gente, as pessoas, moradores de São Roque, meus conterrâneos, e eu tenho até anotado
tentando resumir o que eu poderia dizer assim aqui nessa entrevista, em relação a quais são os meus. Vale dizer o seguinte: São Roque precisa de um programa de moradia popular. Isso é urgente. São Roque não tem um programa de moradia popular, né? Regulamentação fundiária e moradia popular. São Roque precisa. No entanto, precisa, como nós estamos numa questão de pandemia, é preciso dizer a questão da saúde e da retomada da economia. Projetos que ajudem a retomada da economia. Isso é muito importante, né? E antes de falar dos meus projetos mesmo, é preciso dizer das 12 proposições que a executiva municipal do PDT apresentou para contribuir com a nova forma de administração municipal, né? Eu resumi aqui e vou ler um parágrafo só. São 12 proposições apresentadas pela Executiva Municipal do PDT para contribuir na construção de um novo modelo de administração pública, dar ênfase à questão da educação de qualidade, à reforma administrativa descentralizada e à transparência orçamentária e financeira, bem como nas proposições que tratam da saúde, do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, do transporte público, da segurança pública e do bem-estar social, a reparação social e cidadania. A executiva municipal, muito bem preparada, o professor Weber, Elian Bianchi, Matheus Taraborelli, né, são correligionários muito preparados. Eles elaboraram essas proposições, né, e para serem apresentadas para o novo governo municipal, né? E são minhas proposituras também, né? Eu abraço essa ideia, né? Dentro disso aí. Tenho que dizer sobre a necessidade de fiscalizar o cumprimento dos planos de carreira dos funcionários públicos municipais. Isso é muito importante. Eu sou funcionário público municipal lá na Grande São Paulo e eu tenho sentido isso, né? A depreciação do funcionário público. Combater a perseguição política, o assédio moral no serviço público municipal. Fiscalizar o cumprimento das leis que regulamentam a remuneração dos servidores públicos de São Roque. Combater a advocacia administrativa, que se configura quando um funcionário público, valendo-se de sua condição, defende interesse alheio, legítimo ou ilegítimo, perante a administração pública. Fiscalizar e brigar por uma legislação justa para o estabelecimento de micros, pequenos e médios empreendedores. Isonomia na expedição de licenças e alvarás de funcionamento, bem como na fiscalização de estabelecimentos no município. Regularização fundiária, como eu já tinha dito, né, em todos os bairros do município. Projetos, programas permanentes com ajuda de regulamentação fundiária. O município de São Roque tem muitos moradores que não é regulamentado a documentação dos imóveis, né? Com projetos, né, em parceria com o poder executivo, né, para regulamentar essas áreas, né? São lotes e terrenos urbanos e terrenos rurais também, que nós temos uma população que mora na zona rural. Projeto de fomento às manifestações e às atividades culturais, né? Assistência à infância e aos jovens, defesa dos interesses dos trabalhadores, das mulheres, das populações negras, dos deficientes físicos, da natureza e do meio ambiente, bem como a recuperação das concessões, fiscalizar os contratos firmados pelo Poder Executivo. É isso. Resumidamente, esses são os meus alvos. Sim, é importante, né? Estar, né, esclarecendo realmente, né, os objetivos, né, das pré-candidaturas, né, que estão sendo realizadas no município de São Roque, né? Muito importante essa fala. E
Eu gostaria que o senhor estivesse comentando um pouco sobre a questão do Tribunal Regional Eleitoral, né? Se as exigências feitas para se realizar, né, uma candidatura, se elas são suficientes, né? Ou se, de repente, tinha que ser exigido algo a mais. Todo ano a legislação, toda eleição, a legislação eleitoral muda, né? É, acredito, acredito que seja para melhor, né? Mas o que dizer, Janaína? A questão numa democracia, né, existe a questão da representatividade, né? Se nós temos uma população de 53% de mulheres, deveria sim ser 53% de vagas para mulheres, né? E a questão da representação está sendo representada. Quantos por cento da população ganha até 2 salários mínimos? Essa população que tem essa faixa econômica de até dois salários mínimos, elas são candidatas? Quantos por cento? É 70% da população, 60% da população que ganha até 2 salários mínimos? Deveria ser representada também, né? Vale apresentar isso, né? Por outro lado, tem a questão do preparo, né? Existe consciência de cidadania, consciência de organização social. Os candidatos têm essa consciência, eles buscam essa formação, né? Formação sociológica, politizar-se em relação às necessidades de um local, né? Os valores imateriais dessa localidade, os valores culturais, os valores patrimoniais, né? Isso é necessário também, isso é necessário. Então, acredito que depende também muito do eleitor, né, na hora de escolher o seu candidato, né? Essa consciência deve ser, esse peso deve ser repassado não só ao Tribunal Regional Eleitoral, mas também ao eleitor, né? Que deve ter responsabilidade em relação a isso também. Sim. Uma outra situação, né, que é interessante também é a questão das candidaturas avulsas, né? Como que, né, isso deve ser abordado, né? Se isso é viável ou não, né? Essa questão de diminuir, né, um pouco essa quantidade, né, de partidos, de repente, de candidatos que não estejam ligados, né, a partidos políticos. Suas perguntas são pesadas, né? são profundas. Parabéns pela pergunta. É um assunto polêmico. Candidatura avulsa é um assunto polêmico. É preciso dizer que 90% dos países, das nações do globo, né, do planeta, de alguma forma permite a candidatura avulsa, de alguma forma, né? Algumas nações permitem para a presidência, né? Outros para o parlamento. Boa parte dele permite para os dois, mas é sempre bom lembrar que atrás de uma candidatura avulsa existe uma coletividade. Existe uma coletividade, sempre tem uma coletividade, né? A questão no Brasil é que todo sistema eleitoral brasileiro está firmado em partido político. Todo, né? Até, por exemplo, na questão da eleição para deputados, senadores e vereadores, né? No legislativo, né? Existe a questão da proporcionalidade, né? Um candidato avulso não teria chance de concorrer com um candidato que está dentro de um partido. Teria que mudar essa legislação. Uma série de leis teriam que ser alteradas e adaptadas por conta da candidatura avulsa. Tivemos já no Brasil, né, diversos
episódios que levantaram comentários, que foi destaque nos noticiários em relação às candidaturas avulsas, né? Agora, você me perguntou o que eu achava, né, eu tenho que emitir a minha opinião em Sim, relação a isso. Eu vou dizer os prós e um pouco dos prós e dos contras, né? O que seria bom, talvez não seja, acabar com os caciques políticos, né? Quando o executivo negocia com as bancadas, seja ela, né, em nível nacional, no Congresso, seja na Assembleia Legislativa, ou seja nas câmaras municipais. Então, ele que negocia com o líder do partido. Se sim, acabasse se fosse permitido a candidatura avulsa, teria que se negociar com cada parlamentar. Isso não seria ruim, a meu ver, porque, na verdade, o deputado, o vereador, o parlamentar deveria votar pelo que ele acha correto, para que todos pudessem ver o que ele está defendendo realmente, né? sim, E o que acontece no Brasil, não, é fechado, né? Então, às vezes, um parlamentar ele é punido porque vota contrário ao que diz a executiva do partido dele, né? Então sim, tem a questão dos caciques, né, dos donos de partido, né, que, que pode ser que combata isso, né? Mas é uma situação delicada, Janaína, delicada, né? Você vê no Brasil quem conseguiria essa coletividade atrás dele, né? Eu diria que sou a favor, sim. Eu diria que sou a favor, mas não de uma vez. Deveria começar pelos municípios, né? Para a Justiça Eleitoral começar a ver isso aí, se seria a favor da democracia. O Brasil é um país de exceção. Tudo aqui acontece diferente. Deveria sim fazer esse teste, né? Os partidos políticos, muitos, né? Ele devia ser a sigla política é ali que deveria investigar o candidato primeiro, né? Deveria ser o sim, primeiro órgão a, a, a fazer uma peneira se esse candidato vai representar o ideal, as ideologias do partido político. Isso não existe no Brasil. Isso não existe no Brasil, né? O candidato ele é buscado levando em consideração fator econômico, votos que ele tem, né? Por outro lado, a candidatura avulsa, nós estamos num país que se fazem ídolos, né? Jogadores de futebol, atores de novela, né? Comediantes, né? Então é uma questão muito delicada, né? Mas sim, eu sou a favor, sim, de que se experimente a questão da candidatura avulsa, né? Que de alguma forma para controlar o número de candidatos, já que a candidatura avulsa não depende de partido político, né, consiga, né, a anuência de um certo número de eleitores, né, da localidade, do local deles, e que se começasse pelos municípios, né, para depois estender isso para as unidades da federação e posteriormente se desse certo para a União também. sim, eu acredito que é importante, né, essa abordagem, né, essa visão realmente, né, sobre o É, assunto. eu falei, eu falei dos prós e não falei o contra, né? O que seria ruim. Talvez não seria ruim. Eu até citei em relação das negociações, né? As negociações do executivo com os parlamentares, né? Talvez não seria ruim isso aí, né? Do parlamentar votar pelo que ele acha que é correto, pelo que ele acredita ser correto, né? E a transparência, né? Tem partidos que a ideologia deles são
bem firmes, bem acentuadas, né? Mas tem outros. De qualquer forma, não se deve temer liberdades, né? É uma liberdade, né? Você não precisar de um partido político para ser um representante do seu povo. Eu sou a favor, sim. Com cautela, com cautela. Sim. Né, como você estava falando, é muito importante, né, abordar, né, essa questão. Nas últimas eleições, né, que ocorreram, foi abordado bastante esse tema, né, sobre a questão das candidaturas avulsas, né? Essa foi a nossa última pergunta, né, da nossa entrevista. E eu quero parabenizar, né, pela sua participação aqui no meu projeto, né? Muito importante, né, contar com a participação, né, dos pré-candidatos a vereadores. E realmente, né, muito obrigada. Janaína, Se eu você que quiser agradeço, fazer colega. considerações. Agradeço, parabenizo mais uma vez pelo seu projeto de politização, de contribuição para a cidadania, né? Pela oportunidade. É a minha primeira entrevista, na primeira vez que eu me candidato, né? E que eu me apresento como pré-candidato a um cargo eletivo, e é a minha primeira entrevista, né? Agradeço a sua oportunidade, agradeço a todos que assistiram, né, que prestigiaram a entrevista, e eu desejo, sinceramente, que São Roque venha, né, os são roquenses venham a escolher os melhores candidatos, tanto para a Câmara Municipal quanto para o Executivo. Sim, realmente, né? Esperamos que, né, nessas eleições, né, ocorra tudo segundo, né, o que deve ser feito, né, segundo as ordens realmente, né, dessas leis, né, da nossa legislação eleitoral realmente, né, ocorra tudo dentro das possibilidades, ainda mais com a questão do coronavírus, né, que realmente dificulta bastante coisas. E agora eu vou estar encerrando a nossa entrevista. Se você quiser estar comentando mais Tá alguma certo. coisa. Só uma coisa, é importante falar. O grupo chama São Roque de Todos Nós, e é necessário dizer isso, né? Nós apoiamos a pré-candidatura a prefeito do vereador Guto Issa, e nós estamos sendo bem orientados em relação a isso, a fazer a contribuir para um processo eleitoral limpo, organizado, né? Dentro da legislação, né? E agradeço a oportunidade mais uma vez, Janaína. Muito obrigada. Agradeço a todos que assistiram, né, a entrevista. Essa entrevista depois ela vai estar disponível também no YouTube, né, no canal no YouTube. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Tenha uma boa noite. Obrigada.